Aí a gente Boa noite, então, Karina. Boa noite, Ana, Gabi. Boa noite, Hebe. Boa noite, Karen. Boa noite, Carlinha. Boa noite, Miriam. Boa noite, Marcos. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Bruno, Adonira e Larissa. 1º de dezembro, gente. Primeiro de Primeiro de dezembro dezembro. de 2024, primeiro domingo do Advento. Começando aí os preparativos para essa chegada, né, de Jesus nos nossos corações. E hoje a gente está desfalcado, né? Vamos nós mesmos, então conto com vocês. O Everton tá em viagem, o Bruno não tá se sentindo muito bem em casa. A gente já aproveita para mandar as vibrações para todo mundo, para Karen também. Vocês mandam para mim também. E a gente já vai entrando na sintonia. Alguém quer fazer a prece? Tá com um coraçãozinho aí querendo fazer a prece hoje? Eu faço. Eba, tá bom, Carlinha. Fechar os nossos olhos, calmar o nosso coração, levar o nosso pensamento ao alto. A Deus nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade. A Jesus nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão. Rogando o amparo da espiritualidade amiga, que sempre nos acompanha, nos intui, nos direciona. Agradecemos ao Mestre pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste grupo para aprendermos mais sobre sua passagem aqui neste orbe. Agradecemos também a companhia de nossos queridos companheiros e que possamos caminhar juntos nessa jornada por longos e longos anos. Pedimos em especial pelos nossos companheiros que não estão se sentindo bem, para que eles se sintam revigorados e que eles recebam, através de um passe à distância, os lenitivos necessários aos seus refazimentos. Pedimos também pelos nossos companheiros ausentes, companheiros em viagem, e que eles possam sentir neste momento as nossas vibrações de carinho. Por fim, pedimos a Claudinha, que estará com a palavra hoje, que ela seja intuída e consiga nos trazer tudo aquilo que ela preparou com tanto carinho. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Ai, coisa boa, Carla. Obrigada, querida. Então vamos, gente. Deixa eu só pegar minha apresentação aqui. Estão vendo aí, né? Uh. Continuar nosso seriado, nossa série nessa parábola. Será que a gente termina? Vamos ter que monitorar para terminar até o fim do ano, né? Bora lá. Evangelho de Lucas, ainda capítulo 7. E agora vamos andar para o versículo 41 e 42. Então, no episódio anterior da semana passada, né, a gente andou mais um pouquinho. Então, a gente está naquela passagem que a mulher, Jesus é convidado, né, para um jantar na casa de Simão, fariseu. E aí, de repente, entra uma mulher e lava os pés de Jesus com suas lágrimas, derrama o óleo, né? E seca os pés de Jesus com seus cabelos. E aí a gente começou a ver o que que isso significa, quais são os símbolos disso tudo, né? Porque o fariseu, ele era um dever ali de todo anfitrião receber um mestre em sua casa com um beijo nas mãos, né? Ungir a sua testa com óleo, com azeite. E ele não fez nada disso, né? E isso é uma grande ofensa para o convidado. E o convidado não pode reclamar.
E aí a mulher fez isso, a gente viu que essa mulher era Maria, né, Madalena? Bom, semana passada a gente estava trabalhando esses versículos. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo. Então a gente acredita que ele estava pensando, né, ruminando esses pensamentos. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então, além de não ter recebido Jesus bem, o fariseu ainda, depois de tudo isso que aconteceu, ainda ficou, eu sabia que não era, né? Se fosse mesmo o Messias, ele saberia que ela era uma pecadora. E Jesus, captando esse pensamento, responde. E respondendo, Jesus disse-lhe: Uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Então, nós vamos entrar nas palavras de Jesus agora, tá? Então, vamos para um recorte, porque agora começa a parábola que Jesus conta para Simão e para todos os convidados que ali estavam, né? Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum deles como pagar, agraciou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Então a gente vai só introduzir a parábola e semana que vem a gente termina ela, tá bom? O que é um denário, gente? O denário era uma moeda romana, né? Tinha o peso lá de aproximadamente 4 gramas. E esse valor que representava um denário era o salário de um dia de um trabalhador. Você trabalhava um dia inteiro, você recebia um denário. Então, 500 denários eram aproximadamente uns 2 anos de trabalho da pessoa, né? Descontando aí os sábados, os domingos, sei lá o que, como é que... Mais ou menos, então eram 500 dias de trabalho, né? Mais ou menos 2 anos. Então, um devia 2 anos aproximadamente de trabalho, imaginem, não ia conseguir pagar, né? E o outro, 50 dias de trabalho, então mais ou menos uns quase 2 meses, né? E aí, a gente começa assim, né? Eu falei, meu Deus, vamos fazer humildinho disso aqui, o que eu vou pensar, né? E aí, a primeira coisa que me chamou a atenção foram os números, né? Por que Jesus coloca esses números, né? 500 denários, 50 denários, e aí eu fui ver na gematria, que é a parte do judaísmo que estuda os números. Então tem todo um simbolismo, tem toda uma significação que eu não vou saber aprofundar, tá? Mas a título assim de construção de raciocínio, tá bom? E aí o 5, que então, 5, 50, 500. Então peguei o 5. Porque eles não falam todos os números, né? São alguns números que têm a simbologia. Então, o 5 é o valor numérico da 5ª letra hebraica, que é o rei. E representa a geração da vida, o poder da divisão gerando multiplicação. E é muito interessante isso, né, gente? O poder da divisão gerando multiplicação. Se a gente quiser viajar nisso, a gente vai conseguir ir para muitos lugares. Então, se representa a geração da vida, poder da divisão gerando multiplicação, eu posso pensar, por exemplo, na divisão celular, né? Então, começa ali uma divisão maluca, né? Para virar uma multiplicação de células e constituir o corpo físico, material. Né? Consegue entender isso? Então eu tenho a fecundação, divisão celular, multiplica aquilo e vai se transformando
nos tecidos e até formar o corpo, geração da vida, né? Divisão gerando multiplicação. E aí fiquei pensando também nesse contraponto que Jesus apresenta nesses versículos. Porque ele traz muito veementemente um lado material, porque ele não fala assim, eles deviam 2 favores. Sabe? Eles estavam devendo algum favor, então eu tô devendo um favor para Carla. Não, ele fala, eles deviam 500 denários e o outro 50. Um 500 e outro 50. Né? Então, é material, é concreto, né? É uma dívida financeira, não é uma dívida de favores, né? Só que ele vem e responde com uma coisa muito sublimada, assim. Agraciou a ambos. E aí ele pergunta: qual deles, portanto, o amará mais? Não é nem ficou grato. Não é nem pagou daqui 2 anos. Não é nem pagar com o trabalho. Sabe assim? Perdoou a dívida e ficou trabalhando, sei lá. Em vez de 2 anos, ele ia trabalhar só 2 meses. Não. Qual o amou mais? Qual o amará mais? De uma dívida material para um resgate espiritual. Eu acho muito interessante isso, porque a gente não presta atenção nessas coisas. E aí, a hora que eu vejo que é a divisão gerando multiplicação, se eu devo dinheiro, se eu devo bens materiais para outra pessoa, desculpa, se eu divido meus bens materiais com outra pessoa, eu fico com menos, não fico? Então, se eu tenho 500 denários e eu dou 300 para Carla, eu divido meus denários com a Carla, eu fico com menos. Eu não estou multiplicando eles, eu estou dividindo só. Mas se eu dou meu carinho, meu cuidado, minha atenção, meu perdão para Carla, se eu divido com ela cuidados, atenção, sentimentos, eu multiplico em mim e nela. E ela vai multiplicar com outro, e com outro, e com outro, e com outro. Como uma cadeia aí de gentilezas, né? Entendem? Vocês fiquem à vontade para concordar, discordar e comentar, tá bom? Que às vezes eu vou numa linha de raciocínio que só eu entendo. Mas é muito interessante isso, né? Se eu divido, se essa mulher que tá ali entregando o amor para Jesus, é porque ontem ele dividiu com ela. Ele amou ela ontem. Entendem? Então eu divido para multiplicar, gerando multiplicação. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, ele estava dividindo aqueles pães com todo mundo, né? E nessa divisão houve a multiplicação. Quando eu divido a minha dor com alguém e aquela pessoa se irmana comigo, eu estou multiplicando as relações, os afetos, né? Então, meus queridos, eu fiquei bem presa nesse amor aí, né? Qual deles amará mais? Porque no decorrer da parábola, eu acho que a gente vai trabalhar o perdão, né? Mas antes do perdão, a gente precisa trabalhar o amor. Porque perdoar é amar ao extremo. É chegar no ápice ali, né, do preenchimento do amor.
Então, antes do perdão, a gente vai amar, tá bom? A passagem lá do Sabedoria do Evangelho que o Pastorino traz pra gente, ela é bem completa, então eu não vou entrar nela muito não pra gente ter mais assunto na semana que vem, tá bom? Mas esse pedacinho eu acho legal a gente entender. Então ele diz assim: indaga então o mestre qual dos dois amará mais o antigo credor. Simão não quer comprometer-se e introduz sua resposta com um suponho, né? Simão tá ali ainda não acreditando que ele é o Messias. Quem será esse que tá aqui na minha casa? Eu vou desmascarar ele. Então ele não quer se entregar ali, nem, né? Quer ficar na dele. Ah, suponho que seja o que devia mais. Jesus aprova plenamente a interpretação da parábola e, quebrando sua anterior impassibilidade, aponta a mulher e salienta a diferença entre o tratamento que dele recebeu com austeridade e frieza e o amor esfuziante e desinibido da mulher, que publicamente lhe manifesta seu sentimento apaixonado. Então Jesus estava caladinho, né? Ele estava sendo agredido de todas as formas e ele, como um bom convidado, né? Tava lá na dele, sem reclamar de nada. E aí ele introduz a parábola e o Simão responde e ele faz esse apontamento, o apontamento do amor. Então ele, com uma história, ele vai quebrar, né, esse movimento que estava acontecendo ali e vai colocar o Simão com muita sutileza, mas com muita assertividade, né? Ele vai no ponto, né? Porque ele não tinha amor por Jesus, porque ele não respeitou Jesus, ele não tinha esse sentimento ali. Ele tratou Jesus com austeridade e frieza. O oposto, né? Ele era o gelo e a mulher era o fogo, né? Com aquele calor do amor, da entrega, sem vergonha nenhuma do que ela estava fazendo, porque ela tinha tanto amor para entregar que ela não pensou em mais ninguém que estava em volta. Ela só queria entregar o amor para Jesus. E aí, eu achei muito legal essa história que a Amélia Rodrigues trouxe para a gente nesse livro que chama Vivendo com Jesus, com a psicografia do Divaldo. E é uma história justamente do Simão Fariseu. Então a Amélia Rodrigues vai contar o que aconteceu com ele depois desse jantar. Olha que interessante. Eu pulei só um pedacinho porque ela é um pouquinho grande, mas a gente vai caminhando aqui, tá bom? E quem quiser falar já abre o microfone. Claudinha, Oi. esse Simão Pedro é o Simão Pedro? Simão Pedro não, Simão Nossa. Fariseu. Não Ah, é o o filho da fariseu. avó. É. Ah, tá. Um monte de gente chamava Simão, né, Hebe? E aí esse era o Simão Fariseu. Ele era um fariseu que também chamava Simão, assim como Simão Pedro. E mas ele era um doutor da lei, ele estudava as leis e não reconhecia Jesus como Messias. Então ele vai querendo fazer uma pegadinha com Jesus, né? Vou desmascarar esse fulano aqui que tá aí com essas blasfêmias todas, né? Eu acho que esse que era o pensamento desse Simão fariseu. E aí ele não recebe Jesus como mestre. Pelo contrário, ele agride através da sua falta de gentileza, ele agride aquele convidado, né? E aí Jesus entra com essa parábola, falando sobre o amor. E aí a Amélia Rodrigues vai contar pra gente a história desse personagem. Então a gente tá aqui
Por isso que eu pus esses desenhinhos, porque a gente está contando uma história dentro desses versículos. Como seria inevitável, o escândalo explodiu na comunidade curiosa e perversa após o jantar faustoso na vivenda famosa. Simão, o fariseu, desejara exibir-se ao receber Jesus no seu lar, entre os seus amigos, de forma que o pudesse examinar com argúcia e ferocidade disfarçadas de gentileza e respeito. Uma refeição facultava maior intimidade entre o anfitrião e o convidado. Ninguém poderia esperar que Jesus lhe aceitasse o convite, porque sempre invectivava contra a ostentação e o luxo, a hipocrisia e a aparência de superioridade daqueles abutres de Israel. Olha os adjetivos que a Amélia Rodrigues usa. Embora Simão soubesse, arriscou-se na tentativa de tê-lo sobre o seu teto. E, para surpresa geral, Jesus aqueceu em jantar com ele e seus corifeus. A sua preocupação era com a aparência, com os preceitos da lei, com as vestes impecavelmente limpas, embora a podridão interior, que a muitos assinalava. Era um teatro, né, gente? Vocês perceberam, né? Teatrinho do Simão. E Jesus aproveita qualquer oportunidade para nos ensinar a amar, né? Assim mesmo, deixa eu só tirar aqui. Assim mesmo, necessitava de tê-lo por perto, no convívio dos seus amigos igualmente ricos e insensatos. Aquele desfecho terrível em face da invasão da sua propriedade pela mulher vulgar fora além dos limites do convencional. Simão a humilhara com um olhar de reproche e de indignação. No entanto, a atrevida enfrentou-o desafiadoramente, porque eu sabia também seu cliente no silêncio da noite. Olha só, quando lhe buscava a perversão. Uau! Por isso, ele voltara-se contra o convidado, contra Jesus, que poderia ter revertido a situação, negando-se à oferta estranha do bálsamo com que lhe lavava os pés. Antes, pelo contrário, ele o constrangeu com a interrogação que era uma armadilha a respeito dos 2 devedores que foram perdoados pelo seu senhor, atirando-o ao ridículo. O seu sentimento contra Jesus fora expressível a partir de então, prolongando-se cada vez mais feroz através dos tempos. Então ele ficou, pé da vida, em bom português. Dele se utilizou muitas vezes para provocar reações inamistosas de referência ao seu ministério. As marcas do tempo aprofundaram-lhe o rancor, e ele exultou de contentamento quando soube mais tarde da crucificação do Cristo. A verdade é que nunca o esquecera. Aquela mulher, recuperada pelo amor, no entanto, seguiu-o por onde quer que ele fosse, alimentando a alma com seu verbo de paz, transformando-se para sempre. Dele se utilizou muitas vezes. Opa! Copiei de novo, desculpa. O amor, em forma do perdão que recebera, tornou-se-lhe a razão da existência, e mais tarde ela dignificou-se, entregando a existência aos rancenianos. Mais uma aqui que corrobora com que essa mulher seja Maria Madalena, né? Simão, o fariseu, no entanto,
que vivia intoxicado pela presunção da classe social em que se movimentava, lentamente passou a experimentar peculiar melancolia. Olha que interessante. Melancolia, tristeza, né? Olha só. As festas, a ostentação, o orgulho exacerbado já não o faziam sorrir. E quando aparentava alegria no grupo social, apenas aparentava. Não era verdadeiro, alguma coisa tinha acontecido ali com ele, né? Interiormente. Ah lá. Algo profundo aconteceu-lhe no íntimo depois daquele jantar. Porque Jesus, gente, é um semeador que não desiste nunca. Então o terreno pode ser pedregoso, pode ser cheio de espinhos, ele vai lançar a semente. Porque vai chegar uma hora que a gente vai tirando os espinhos, vai limpando, vai removendo uma pedra aqui, outra ali. E aí a gente vai e afofa aquela terra, passa a britadeira para quebrar as pedras. Vem a chuva, vem o sol. E a semente lançada pelo jardineiro fiel começa a germinar. Então, algo profundo aconteceu no íntimo de Simão naquele jantar. Os haveres amoedados, frutos da rapina e do excruciamento de muitas vítimas, que antes preenchiam as suas horas vazias de ideias, perderam significado. Já não me prendia mais no material. Estranha falta de motivação, até mesmo para viver, passou a atormentá-lo, devorando-lhe as carnes da alma. Olha o contraponto de Jesus aí, gente. Então, Simão, que era totalmente materialista, um estudioso, né, um fariseu, um sabedor das leis, que não vivenciava o que falava, que dava importância aos haveres amoedados, frutos até de coisas erradas, né? Gerando vítimas para aquele dinheiro, para aquele poder, festas luxuosas que ostentariam lá a posição social dele. Perderam significado. Mas eles tinham significado quando Jesus o visitou. Mas a sementinha do amor do Cristo ficou lá, bem lá no fundinho do íntimo daquele coração, cheio de pedras e espinhos. E aí ela começou a crescer, e ele começou a perceber que algo estava estranho, devorando-lhes as carnes da alma. Sua mulher, em cujo afeto se renovava, enfermou durante um longo período, até ser arrebatada pelo anjo da morte. E os filhos adultos solicitaram-lhe a herança a que tinham direito legal, transferindo-se para a capital do império a fim de libertar-se do estigma farisaico dominador, mas detestado. Então, ele não conquistou o afeto nem dos filhos. Os filhos também queriam a herança material, não a espiritual, não o afeto, não o carinho, não a presença daquele pai, né? Os anos, no seu inexorável suceder, dobraram-se uns sobre os outros, e Simão acompanhou aturdido o renascimento da doutrina do homem crucificado. Então, primeiro ele se alegra sabendo da notícia da crucificação de Jesus.
e depois ele acompanha aturdido o renascimento daquele que ele negou, que ele rechaçou, que ele odiou, né? Quando o rabino Saulo de Tarso, honra e glória da raça, expulso do sinédrio, da família e do círculo dos amigos, pôs-se a divulgá-lo com seu verbo de fogo. Aí tem mais um pouquinho de história que eu não coloquei tudo. Reduzidos a miseráveis, os orgulhosos representantes da raça, nas enxovias dos cárceres imundos, eram tratados com extrema crueldade, conforme sempre o fizeram com seus próprios irmãos. Então aqui a gente já está falando das perseguições aos primeiros cristãos, né? Inutilmente clamavam pela proteção de Deus, daquele Deus dos exércitos que afirmavam lutar ao seu lado, sem que tivessem lenidas as aflições ou diminuídas as expectativas do assassinato em massa. Numa tarde escaldante, nos arredores da cidade, Simão, o fariseu, foi também erguido na cruz e repassou mentalmente toda a trajetória existencial entre estertores e aflições sem nome. Foi nesse ápice que se arrependeu da atitude mantida em relação a Jesus, desejando amá-lo, a fim de que também, à semelhança da mulher infeliz, fosse perdoado. Era noite, quando Simão, exangue e transtornado pelas dores extremas, rendeu o espírito a fim de recomeçar mais tarde, muito mais tarde, em outro corpo, em outra época, por ocasião da era nova, a própria redenção. Então essa sementinha cresceu, virou uma plantinha, começou a virar uma árvore, né? E com o tempo foi florescendo, frutificando. E essa é a história de Simão, mas poderia ser a da Cláudia, da Hebe, da Carla, da Ana, do Marcos, de cada um de nós, né? Que escorregou, que vacilou, né? Tantas vezes, que caiu em erro tantas vezes, mas que em algum momento permitiu que Jesus nascesse, eu acho. Nascesse dentro do coração, dentro desse templo íntimo. E um dia a gente também quis e desejou amá-lo, né? Para que ele também, à semelhança daquela mulher, nos perdoasse. Alguém aí com o coraçãozinho para falar alguma coisa? Alguém conhecia essa história? Também Que não. livro é mesmo, Claudinha? É do... Peraí, esqueci o nome. É do Divaldo, É do Divaldo. chama Jesus no Lar, Vivendo com Jesus. Isso. Vivendo com Jesus. É aquele que eu levei sexta, sabe, o Karen, que você viu ou não? É mesmo, por isso que eu tô falando, gente, eu vi esse livro em algum lugar. É. Eu devia ter deixado ele pequenininho até no fim, né? É esse mesmo. E aí, quando a gente, sabendo dessa história, né, nos colocando no lugar desse homem, e de tantas histórias que a gente acompanha, né, através dos evangelhos, de próprio Judas, por exemplo, né, gente? A gente tem essa graça, né? Imagina,
receber um livro assim da Amélia Rodrigues contando os bastidores, contando a continuação da parábola, né? Da parábola não, do versículo. Eu acho assim, nossa, um presente, uma bênção a gente conseguir aprofundar na delineação daquele personagem. Como se a gente, igual assistindo The Chosen mesmo, a gente não sabe ali o que é verdade, o que não é. A maioria, lógico, é uma criação para se ter, né, o filme ou a série. Mas num sentimento de reconhecimento no outro, né? De enxergar o outro como. Porque senão a gente fica numa posição até de soberba. Mas que homem sem noção tratar Jesus desse jeito? Como assim duvidar que ele era bem feito, que ele levou um tunda de Jesus, né? E quando a gente aprofunda nessa história, né? Quando a gente entende o começo e desenrola o meio, o fim, né? Entende como que se desenrolou a vida daquele personagem, a gente se aproxima dele e a gente se reconhece nele. E a gente começa a desenvolver em nós não só a empatia também, mas mais do que isso, a esperança. A esperança de que sim, a gente vai chegar ao Pai. De que sim, ele não é mais aquela pessoa que fez uma encenação com Jesus. O tempo não congelou naquele versículo. Não parou ali. Aquele personagem se transformou também. E um dia ele julgou a mulher e o outro dia ele estava redimido como ela. Não tem vilões e heróis. Tem seres humanos na caminhada evolutiva, na aprendizagem, no aprender a amar. Né? E aí, a hora que você lê de novo, certo que o credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum deles como pagar, agraciou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Jesus nos agracia o tempo todo. E aí a gente vai perceber que não foi um só que amou. Que todos nós vamos chegar a esse amor. Você tinha aberto o microfone, você queria falar? Eu engato aqui, né, Hebe? Engato a terceira aqui no par. É que às vezes a gente também não interrompe, é ruim, né? Mas eu fico assim, enquanto é uma oração também. Enquanto você ia falando, eu me identifiquei também com o Simão, falei assim, nossa história, você falou, né? Nossa história seria a mesma. E como a gente tem que agradecer de conhecer o Espiritismo, porque não é toda religião que tem esse pensamento, né? E a gente está dentro dele, a gente não pode deixar isso em vão, não pode deixar passar batido. A gente tem que agradecer muito e de ter assim a felicidade de que se que a gente não fez ainda, a gente vai ter a oportunidade de uma nova reencarnação, não é? Isso até me emociona, me dá um ânimo muito grande. É isso. Claudine, Oi, fala, cá. eu estava aqui pensando, você estava falando, né, de se multiplicar, dividir para multiplicar, né? Então, o Evangelho repete não sei quantas vezes que a gente vai ter sempre a lei de amor, né? Ela nos retorna 100 vezes mais, é centuplicada de abundância, né? Então, assim, deixa eu ver, a hora quando você falou essa dividir para multiplicar, né? Porque a lei de amor, ela é de divisão, né? Ela é de doação.
E natural, Jesus repetiu isso várias vezes nas suas parábolas, né? Será 100 vezes mais, vai voltar centuplicadamente, né? Então, eu estava meditando nisso, nessa fala tua sobre essa questão de dividir e multiplicar, que no Evangelho repete muito, né? A gente fica no racional, né, Karen? Na divisão matemática. Então, se eu estou dividindo, eu E estou não é assim, perdendo. Não. não é assim. E se a gente soubesse, eu penso assim, se a gente soubesse um um pouquinho só que a gente faz, o tanto que a gente é beneficiado, a gente não ficaria tão parado, né? Tão assim, igual esse Simão iludido, né? Com as aparências, com a matéria, né? E a gente tem um caminho aí, como a Hebe falou, graças a Deus, o Espiritismo, ele abre as cortinas, né? A gente consegue ver mais profundamente isso, essa lei de amor, né? Com certeza. E aí a gente precisa ter os olhos de ver, né? Abrir os olhos e tirar os véus para que a gente possa sentir mesmo, né? Porque assim, quantos livros tem aí, né? Eu brinco aqui em casa, né? Que aí o Rá começa a falar assim: ah, já li esse, já li esse. Falei assim: tá, agora você começa a praticar, por favor. Brincadeira, né? Mas a gente lê, né? Tem tanto livro, a gente não dá conta de ler tudo que o Chico psicografou, gente. A gente vai morrer e não vai ter lido metade, né? Mas se um que a gente lê a gente conseguir exemplificar, né? Colocar em prática para dentro, consequentemente para fora, né? Já tá bom. Alguém ia falar, eu acho. Alguém abre o microfone. Eu não consigo ver tudo. Deixa eu passar aqui. Tudo certo? Seguimos? Bom, aí trouxe Emmanuel, né? Vai dar tempo. E aí, nesse livro, gente, vocês conhecem esse livro? Porque eu não conhecia, não. Esse aqui eu cacei. Taça de Luz. Nunca nem tinha ouvido falar, Ana. Capaz que o Everton conhece, porque ele conhece um monte, mas eu não conhecia esse, não. Ô, Bruno, você também, às vezes você conhece, né? Bom, mas tem, graças a Deus, a Bíblia do Caminho aqui que nos ajuda a pensar essas lições nesses infinidade de livros que a gente tem, né? Nunca ouvi falar, Claudinha. Nunca tinha ouvido falar também. E aí, esse aqui eu ainda achei a capa marromeno, porque a outra capa nova que eu achei, falei, não tinha nada a ver. Era uma mulher segurando uma taça de vinho, uma coisa esquisita. E aí eu falei, gente, mas será que tá certo isso aqui? Não tô entendendo, não. Mas taça de luz, ama sempre. Ele existe. E, e aí, já que a gente tá falando de amor, né? Vamos continuar falando desse amor do Cristo aí. O que ele tem para nos ensinar. Descerra teu coração à luz do grande amor, a fim de que as dores humanas encontrem contigo o bálsamo do entendimento e a fonte do perdão. Então, dividir para multiplicar, né? Situados uns à frente dos outros, no campo imenso da vida, é imprescindível reconhecer que todos possuímos dificuldades e inibições. Se pretendes acompanhar o Mestre da Cruz, compadece-te dos outros, tanto quanto ele compadece de nós. Através de todos os ângulos do caminho, Jesus não catalogou delinquentes incorrigíveis naqueles que se lhe apresentavam à visão, carregando arrependimentos e culpas, mas sim vítimas infortunadas do mal na rede do sofrimento, exigindo socorro para se levantarem na dignificação de si mesmas. Então,
a gente não tem um dedo apontado de Jesus. A gente não tem condenações quanto a pessoas, apenas quanto a movimentos, né? Quanto a situações, não quanto a pessoa. Jesus em nenhum momento condena Simão, o fariseu. Pelo contrário, ele quer ensinar através da parábola. E nem fala abertamente, porque isso iria humilhá-lo na frente, na sua própria casa, na frente dos seus amigos. Jesus não quer humilhar a gente. Não quer. É apenas despertar as sementes que ele joga no nosso solo, né? No outro texto, né, Claudinha, ele cita aí Saulo de Tarso, né? Se ele imagina ele fosse condená-lo, né? E nós não teríamos essa grande mudança que houve no coração dele assim, e produziu tanto, né? Olha aí a multiplicação, quanto que ele produziu quando ele foi tocado pelo amor do Cristo. O quanto que ele trouxe para nós, quanto Jesus sabia que ele tinha essa capacidade, né? Ele olhou para ele, não julgou, né? E sabia que ele ia produzir muito, se ele realmente fosse tocado, e ele foi tocado, né? Então é tão bonito isso, Precisou né? enfrentar a dor, né, Karen? Precisou Porque enfrentar a às dor. vezes a gente quer esconder, a gente não quer sofrer, né, gente? É difícil enfrentar a dor. Exige essa coragem da gente, mas o amor é tão maior que, Mas a que dor nos liberta da ilusão, né? Ela liberta a gente da ilusão. e aí a gente começa a dividir essa dor, né? É aí que vem. Então Jesus nos vê como crianças, né? Crianças que precisam aprender, que precisam de socorro, que começaram a aprender a andar e levaram um tombo. Precisa de uma mão amorosa, carinhosa, para ajudar a levantar e para estimular a andar mais uma vez. Com dignidade, não com humilhação, né? Quantas vezes a soberba nos faz isso? Eu te falei, você não quis me escutar? Você devia ter me ouvido, não sabe de nada. Às vezes a gente humilha, né? Assim, depois que humilhou, já viu, né? Mas não com Cristo, não com Ele. E aí segue Emmanuel: onde estiveres, passa ajudando. Aos teus olhos, esse irmão entregou-se ao vício. Aquele se rendeu à sombra do crime. Aquele outro desceu ao menosprezo de si próprio, com que se faz credor de sarcasmo e desconsideração. Entretanto, não sabes até que ponto terão resistido às sugestões das trevas, e talvez jamais tiveram as oportunidades que te enriquecem os dias. Lembra-te da divina misericórdia que te situou a existência nos braços maternais, olvidando-te o pretérito obscuro, para que te restaures, e perdoa sempre aos companheiros necessitados de carinho e renascimento. O Haroldo brinca, né? Ô, gente, se puxar a capivara das últimas 3 encarnações, a gente não aponta o dedo para ninguém. Para ninguém. Então agradece a oportunidade, os braços maternais, né? E o esquecimento do passado obscuro, para que a gente possa ter essa oportunidade, né? De restaurar e renascer. O pântano, deixa eu só ver se eu não passei muito, o pântano auxiliado converte-se em celeiro de pão. Olha que maravilha.
O pântano é um lugar tão cheio de água, falta nutrientes ali que para nascer alguma coisa, preciso que a gente tire a água, que a gente cuide daquele lugar, porque não nasce nada. Mas se eu auxiliar, se eu cuidar, se eu retirar o excesso de água, se eu fertilizar, se eu auxiliar aquele terreno, ele se converte em celeiro de pão. Não acuses, nem critiques. Ama sempre, para que o amor te esclareça, porque somente pelo amor, o Cristo da verdade, em se doando ao sacrifício supremo, se fez o divino renovador da terra, transformando-se para nós todos em padrão de vida eterna e em modelo de luz. Sigamos essa luz, né, queridos? Vocês querem comentar alguma coisa? Que eu queria encerrar com uma música, mas tem um tempinho pra gente conversar. Claudinha, hoje eu estou falando muito, Pode falar? mas eu lembrei do semeador, da parábola. Então, essa parábola vai um pouquinho além, né? Se a semente cai na pedra, mas se for achar uma terrinha, uma aguinha, ela vai florescer mesmo na pedra. Sempre tem jeito da semente se desenvolver, mesmo que demore, que precisa mudar o lugar, né? Com a evolução, ela vai florir. Precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa de auxílio, precisa dividir o tempo para multiplicar os grãos que vão nascer, né? É bonito demais, né, gente? Nossa Senhora, a gente é muito abençoado, assim. Foi a Ká que falou sobre abundância, né? É muita abundância. Muita abundância. Então, a hora que a gente faz a oração com as mãos assim, né? Recebamos mesmo esse amor que é derramado como uma cachoeira. A gente ali, um grãozinho de areia e a cachoeira derramando aqueles fluidos de amor sobre nós, né? A Sheila falava muito isso pra gente, todas as dinâmicas, e a gente aprendeu a falar isso para os bebês, né, na evangelização de bebês e para as gestantes. Você é profundamente amado e respeitado por Deus. E às vezes a gente se esquece disso, porque às vezes a gente está com dificuldade de se amar, né? Então precisa de alguém falando isso, né? Você é profundamente amado e respeitado por Deus. A gente fica ligado na escassez, né, Claudinha? A gente não consegue olhar essa abundância. E às Tem que vezes tem mudar o tanto, foco, né, Cá? tem que Tem que mudar o foco. A gente às vezes está passando um probleminha e a gente fica só ali naquela escassez, naquele problema e não vê a abundância de coisas que estão em volta acontecendo, né? Como você falou, a gente tem que mudar o foco, né? Para a gente tentar, mesmo dentro da dificuldade, mesmo dentro da dor, conseguir ver essa abundância, né? isso aí. E aí queria convidar vocês então para sentarem-se aí de uma maneira bem confortável, que eu vou colocar uma música, mas o convite é para a gente ouvir com os ouvidos da alma, tá? Para que seja uma conexão assim de braços abertos para receber essa abundância, tá bom? Então, quem quiser pode fechar o olho, se sentir à vontade, enfim. Mas sentem de uma maneira confortável para que né, não queira ficar se movimentando, enfim, para receber esse amor. Estão ouvindo?
que o amor desperte em você, que o amor desperte em todos os lugares, que o amor desperte entre nós, que o amor desperte em mim, que o amor desperte em você, que o amor desperte em todos os lugares, que o amor desperte entre nós, que o amor desperte em mim, que o amor desperte em mim, que o amor desperte em você, desperte em você, que o amor desperte em todos os lugares, que o amor desperte entre nós, que o amor desperte em mim, que o amor desperte em você, que o amor desperte em todos os lugares, que o amor desperte entre nós, que o amor desperte entre nós, que o amor desperte entre nós. É isso, queridos. Que o amor desperte em cada um de nós. Maravilhoso. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada pelo estudo mais uma vez. Maravilhoso, Cláudia.